Muito bem, amada igreja, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Eu estou usando hoje, Raíssa, a NVT. Raíssa já está projetando aqui a NVT. Se a sua versão for diferente, para esse primeiro momento, pode ler aqui com a gente. Depois fique com a sua Bíblia aberta e vamos prosseguindo. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar alguns demônios. É isso que está escrito aí? Todos os demônios, e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Algumas irmãs surtam nessa frase, né? Como assim? Não pode levar roupa extra? Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Senhor Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações nesse dia. Fala conosco, que eu diminua, o Senhor cresça, e que a Tua palavra seja o centro para nos alimentar como igreja. Em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vejam, meus irmãos, aqui temos uma cena, na verdade no capítulo 9 e depois no capítulo 10, algo parecido vai acontecer. Vimos no capítulo 9, versículo 1, que o Senhor Jesus está enviando os 12. No próximo capítulo, ele vai enviar um grupo maior, ele vai enviar os 70. O Senhor Jesus, ele era mestre, ele ensinava, ele tinha o seu grupo de discípulos mais próximos, que eram os 12, e andava também com aquele grupo, um grupo maior, os 70, e estavam sempre cercados das multidões. E o Senhor Jesus, como todo bom professor, ele não apenas ensinava, como no meu tempo a gente dizia, cuspe e giz, né? O pessoal está lá, o professor falando, escrevendo no quadro, mas todo bom professor não apenas dá a lição, como passa exercícios de fixação, exercícios práticos para que os próprios alunos entendam na prática como funciona aquilo que está sendo ensinado. Isso é muito claramente visível, por exemplo, numa aula de química em que você tem um laboratório. E aí você vai pegar uma coisa simples, básica. Foi ensinado em sala de aula que existem soluções onde a mistura acontece e os dois elementos já são indissociáveis. Você pega um copo de água, coloca sal, mistura e parece que só tem água, mas a água e o sal estão ali. E existem outras situações em que por mais que você mexa, não vai formar uma solução, não vai se misturar. Você bota água, óleo, vai ficar distinto um do outro. Você mexe, as gotas de óleo vão se mexendo, mas daqui a pouco, quando vier novamente o equilíbrio, você vai ver nitidamente separado embaixo a água e o óleo, que é mais leve, vai ficar em cima. São experimentações. Lá em casa eu estava fazendo até essa semana aquela brincadeira do feijão no algodão com a Helena, né? Para ela ver como é o processo. Outro dia eu estava pregando e falando sobre a planta, né? Como a planta cresce, estava contando para ela uma história. E aí eu falei com ela, vou fazer um exercício prático para você ver. Então ela foi vendo que o feijão ele vai ficando
molinho, que depois ele começa a abrir, depois começa a sair uma coisinha verde. E tanto fez que no fim das contas eu plantei na terra lá em casa. Vamos ver que bicho vai dar o feijão. Experimentações práticas que a gente tem que fazer. E o Senhor Jesus está fazendo isso com os alunos. Ele já explicou aos seus discípulos, já havia falado muito sobre o reino de Deus. E era a hora de eles experimentarem na prática pela primeira vez aquilo que no futuro seria a vida deles. E eles vão, os 12. Mas o desafio do Senhor não foi qualquer desafio. Ele diz aos 12, vocês vão, mas vocês não vão levar nada. Vou dizer o que eles não iam levar. Não levem coisa alguma, não levem cajado. O cajado, você pode pensar, o pastor usava o cajado tal, para cuidar das ovelhas, mas ele não está falando com pastores, está falando com os seus 12, e ali, só no grupo ali tinha 4 pescadores, não entendiam nada de pastorear ovelha. Tinha um que era cobrador de impostos, e por aí vai, não tinha ninguém ali do âmbito do pastoreio. Para que servia o cajado então? Quando eles atravessavam aquelas estradas, entre uma vila e outra, entre uma cidade e outra, havia perigos. Lembrem-se sempre de Sansão. O que aconteceu com Sansão? Estava atravessando uma estrada, apareceu um leão. Poderia surgir um lobo, poderia aparecer um leão, poderia, como já aconteceu comigo uma vez lá em Saquarema, estou andando numa estrada lá com meu pai, uma estrada de terra naquela época, de repente passa aqui uma serpente atravessando. Então o que era que Jesus estava dizendo? Não levem meios de defesa, de se defender. Vão porque eu estou garantindo. A igreja é enviada ao mundo, sem defesa, sem necessidade de se autodefender. Mas a gente muitas vezes acaba entendendo errado e querendo nos defender com argumentos os mais profundos possíveis, querendo confiar. O erro não está na defesa, o erro está em confiar na nossa própria defesa. Mas quem nos defende, quem nos garante, disse: vocês podem ir, não precisa levar o cajado. Não levem bolsa de viagem, e nem comida, e nem dinheiro. Esses 3 itens: bolsa de viagem, alforge, comida, dinheiro. O que ele quer dizer com isso? Não se preocupem com a provisão, porque a provisão está por minha conta. Jesus não estaria fisicamente com eles, mas ele estaria em espírito, e ali ele garante que ele daria a provisão. Eu estarei com vocês para defendê-los, eu estarei com vocês para dar a provisão. E foi bom a gente ter assistido esse vídeo agora de missões estaduais, do pastor falando de uma igreja que encolheu ao ponto de voltar a ser congregação. E hoje ela começa novamente a crescer. E nós percebemos que Deus dá a provisão. E hoje eles estão lá trabalhando, eles estão correndo atrás, eles estão fazendo um trabalho verdadeiramente missionário, porque é Deus que garante a provisão para a nossa igreja, para tantas igrejas. E cada vez que nós temos aqui a nossa apresentação de relatórios financeiros, o que é que eu falo para os irmãos? A gente não tem leite e mel, mas tem maná. Não está sobrando. Mês a mês é assim: o que entra, sai, o que entra, sai, o que entra, sai. Às vezes entra menos do que sai num mês, mas no outro mês o Senhor faz o milagre acontecer e entra mais do que sai. E a coisa vai gerando um equilíbrio. E eu sou pastor dessa igreja, bem dizer, desde dezembro de 2016. Estou aqui há quase 8 anos como pastor, somando todo o tempo.
E vejam, isso nunca mudou. Isso nunca mudou e Deus dá a provisão. Os irmãos entendem isso? É mais do que oferta. Ainda a irmã Regina estava falando aqui ainda agora. O teu pouquinho da tua oferta é suficiente, é importante para sustentar lá no campo missionário. É importante para sustentar lá, é importante para sustentar aqui. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, Deus multiplica. Portanto, não levem bolsa, alforje, não se apeguem às coisas materiais. Sabe quem não deve ter gostado dessa conversa? Aquele que tinha a bolsa, que era ladrão. Como é que era o nome dele? Judas Iscariote. Esse não deve ter gostado. Poxa, mas não posso levar dinheiro? Imagina. Mas ele mandou os 12. Não se preocupem com a segurança é por minha causa, por minha conta. Não se preocupem com o mantimento, eu vou providenciar o sustento enquanto vocês estiverem ali. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. Mais uma palavra de provisão do Senhor. O que ele está dizendo é: eu vou providenciar o lugar onde vocês vão ficar. Porque estamos falando aqui de um contexto que a gente até esquece. O contexto bíblico é um contexto oriental. E no Oriente, a questão de receber alguém em casa, da hospitalidade, é uma questão muito séria. Então, quando alguém te convida para entrar na casa, algum oriental te convida para entrar na sua casa, ele está te honrando, te abençoando. E recebendo os discípulos, estava recebendo o próprio Senhor Jesus. Em outra oportunidade ele vai dizer isso: quem vos receber, me recebe a mim. Ou seja, é uma hospitalidade. E que Jesus está dizendo: vocês podem ficar na casa para onde vocês forem convidados. Agora, entrou lá, fica lá. Porque poderia acontecer de eles serem tentados. Foram convidados por alguém de uma casa mais simples e vão lá e ali tem uma esteira no chão para se deitar, um copinho com água ali do lado e alguma comida para comer. E de repente alguém de mais dinheiro olha aquela situação e diz: não, eu quero receber o irmão missionário, vem aqui para minha casa. E o missionário, no caso aqui, os apóstolos, ficarem tentados com aquilo. Olha, irmão, obrigado por ter me recebido na sua casa. Não, isso seria uma desfeita, isso seria uma desonra, e isso desonraria não só aquela pessoa que recebeu em casa, como o próprio Senhor. O Senhor diz que Ele vai dar a provisão, e foi aquela casa ali que Ele providenciou para que você pudesse entrar e então ser recebido e cuidado. Por que afrontar alguém? O Senhor Jesus está nos dando aqui uma grande lição, não só de humildade, como de uma coisa que lá no Oriente eles ainda valorizam muito, e nós aqui no Ocidente já esquecemos há muito tempo: honra. Hoje tem muita gente por aí pregando sobre honra, mas honra sempre conectada com o vil metal, com o dinheiro, né? Não, que você tem que honrar a Deus com os seus bens, tem que honrar o pastor, no caso, né? O profeta com os bens. E tem um aí que ainda é, como é que é? Ele é patriarca, vem de título de apóstolo, e os apóstolos dele, vocês podem acreditar nisso, eles não só têm nas igrejas deles os dízimos e as ofertas, mas tem também uma coisinha chamada primícia. Cada crente daquela igreja tem que dar a primícia, que são 3% do seu salário, dos seus ganhos, para quem? Para o apóstolo. Nem os apóstolos da Bíblia tinham um negócio desse, muito pelo contrário. Tudo que a igreja cristã,
no seu nascimento tinha, todos tinham tudo em comum, era uma bolsa só, para servir de alimento, remédio, tudo que cada um precisasse. Mas hoje tem gente aí vendendo o evangelho e dizendo 3% para honrar o profeta, para honrar o apóstolo. Irmãos, não caiam nessa. Não caiam nessa. E se você conhecer alguém que está caindo nessa, alerte, irmão. Nem lá na Bíblia tem isso de primícia para ninguém. Que história é essa? A Bíblia fala em dízimos, a Bíblia fala em ofertas. Agora, honrar, a quem nós devemos honra? Ao Senhor. Devemos honra uns aos outros em amor. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui, que nós temos que honrar aqueles que nos recebem, aqueles que nos acariciam, que nos dão carinho, que nos dão amor, que nos dão o seu melhor, nos oferecem entrada na sua casa. Então Jesus está dizendo que vocês não vão levar e o que vocês não vão fazer. Vocês não vão levar segurança por sua própria conta, nem sustento por sua própria conta. E vocês também não vão ficar fazendo leilão para ver quem dá mais para receber em casa. Alguém te convidou? Vá e fique. Porque Jesus entra naquela casa com você. Vocês creem nisso, meus irmãos? Cremos nisso. Mas antes de partir para o versículo 5, eu quero voltar então, propositadamente falei essa parte de propósito para voltar para o versículo 1, que é a missão. Ele deu aos 12 poder e autoridade para expulsar todos os demônios e para curar enfermidades. O Senhor Jesus, antes de dizer que eles não precisavam levar essas coisas, não precisavam se preocupar com a sua integridade, com a sua segurança, com o seu alimento, antes de dizer o que eles não vão precisar, ele deu tudo o que eles precisavam. Deu a eles poder e deu a eles autoridade. E que poder e que autoridade eram esses? Eram um poder e uma autoridade voltados para servir ao outro, servir ao próximo, servir aquelas cidades. O poder e a autoridade da igreja sempre são dados pelo Senhor para o serviço. Ô palavrinha difícil da gente ouvir hoje, nas pregações que a gente vê por aí. Qual é a finalidade da igreja, meus irmãos? A finalidade da igreja é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e servir e amar o próximo como a ti mesmo. A nossa finalidade precípua como igreja é servir e amar a Deus. E em segundo lugar, servir e amar ao próximo. Ainda cremos nisso? Eu creio, amém. Então vejam, ele deu para aqueles 12 e mostra para nós que nos deu isso também. Pastor, mas nós não temos muito dinheiro, não temos muitas condições, mas nós temos amor ao Senhor. Temos amor pela criação do Senhor, pelas criaturas do Senhor que estão aí fora perecendo sem Jesus. Então já temos uma boa parcela daquilo que é necessário. Temos Jesus conosco e em nós, o Espírito Santo habitando em nós, sim ou não? Então já temos mais do que o necessário para fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque nós somos dele, e com o seu Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, ele nos deu poder e autoridade para pregar a palavra a todo aquele que precisa ouvir a palavra. Ele nos deu poder e autoridade também, se for necessário, para expulsar Satanás. Ele nos deu poder e autoridade para curar enfermos. Quantas vezes a gente vê aqui na quarta-feira, é o dia da oração, e a gente ora e busca o Senhor por causas impossíveis, por doenças incuráveis. E eu confesso que às vezes eu mesmo, às vezes eu ouço os pedidos de oração, e às vezes eu ouço as orações, e às vezes lá no fundo da minha mente eu estou assim, meu Pai do céu,
é grave. Eu sei que o Senhor pode, mas me ajuda na minha falta de fé. E Deus faz, meus irmãos. Deus faz. Um caso muito recente, o irmão Valdemiro, nosso irmão de mais de 90 anos, câncer de estômago, estava muito mal, fazendo quimioterapia, depois fez radioterapia, desmaiou aqui na escola bíblica dominical, estava osso, pele e osso. E a gente vê um nonagenário nessa situação, o que a gente pensa? Está se aproximando o dia. Mas toda vez que você fala com o irmão Valdemiro, ele diz: o Senhor vai me curar, o Senhor já me curou, eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Eu falei: bom, eu vou com ele, vamos orar. E da última vez que eu visitei o irmão Valdemiro, lá na casa dele, está outro, está recuperado, está bem, voltou a ganhar carne, não é mais osso, está curado. O médico falou para ele. Tudo começou em novembro do ano passado, quando ele teve esse rompimento desse câncer no estômago ao comer uma buchada. E aí ele pensou uma coisa muito pesada e tal, e foi descoberto o câncer. Começou a fazer o tratamento. Chega agora no mês passado, quando eu fui ali ter com ele, ele falou: pastor, perguntei para o médico assim, estou curado? O médico falou: o senhor está curado, não tem mais nada. E qual é a restrição alimentar que eu tenho agora? O senhor não tem restrição alimentar mais nenhuma não, pode comer o que quiser. Aí ele foi lá, né? Vou provar, vou colocar o novelo de lã do lado de fora, igual que fez igual que fez o... Ai, faltou o nome agora. Gideão, obrigado. Igual que fez o Gideão, vou colocar o novelo de lã para ver se é do Senhor mesmo. Aí ele fala para o médico assim: não tenho nenhuma restrição alimentar, não. Posso comer uma buchada? Aí o médico: pode. Veja, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele nos comissionou, sim, para curar enfermos, pelo poder dele, de acordo com a vontade dele. Joelho no chão, e Deus faz a obra. Duas coisas são necessárias: joelho no chão e fé. Porque sem fé, diz Hebreus capítulo 1, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Impossível. Amém. Então vejam, nós precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos botar em prática. Os 12 foram lá e colocaram em prática. O que vocês acham que eles foram fazer lá? Bom, então eu vou me preocupar aqui em chegar aqui, vou ver quem é que vai me receber. Não, eles chegaram ali como arautos do Evangelho, chegaram naquele lugar como ministros do Evangelho de Cristo. É chegado a vós o reino de Deus, arrependam-se. Era assim que eles chegavam e pregavam o Evangelho e diziam: o reino de Deus está entre nós, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. Que sinais vocês fazem? Tenho aqui um filho enfermo. Eu imagino Pedro dizendo: traz o garoto aqui, está curado em nome de Jesus. Eu imagino: olha, tem um endemoniado, então vem aqui agora, em nome de Jesus, pode sair. E o demônio saía. E hoje, nós vemos os crentes fazendo o quê? Pastor, eu tenho medo danado do diabo. Tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Aqui não, por aí, né, irmãos? Por aí, aqui não. Tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Sei lá, eu fico com medo danado daquilo que está escrito lá. Pastor, tem um vizinho lá que aquilo ali é endemoniado. Por que você não ora? Não, eu oro, né? Mas oro de longe assim, porque sei lá, né? Satanás. Meus irmãos, no próximo capítulo, capítulo 10, vai dizer lá em Lucas 10, 19: eis aí vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode orar, você tem autoridade para expulsar Satanás. Creia nisso. Isso não é pentecostalismo não, isso é Bíblia. É Jesus falando. Ele mesmo nos diz que Ele nos dá autoridade. Então Ele deu esse poder e essa autoridade. E no verso 2, Deus depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Mas por que curar os enfermos
e expulsar demônios. Há diversos casos na Bíblia em que as enfermidades, não todos, mas em que as enfermidades estavam conectadas com a ação do maligno. Havia uma senhora que havia não sei quantos anos andava encurvada, e o Senhor Jesus tira aquele demônio e a mulher volta a ficar ereta. Vemos o caso lá em Marcos, no capítulo 5, do endemoniado gadareno, e o Senhor Jesus expulsa aquele demônio, e aquele rapaz que até então a ciência dos nossos dias diria que tinha algum problema de ordem mental, ele estava são, sentado, vestido e conversando, e os homens daquela cidade ficaram apavorados, não por ver o endemoniado quebrando cadeias ou andando nu nos túmulos, mas por ver aquele homem que eles conheciam daquela forma, sentado, conversando tranquilamente e vestido. Tal é o poder do Evangelho, tal é o poder de transformação do Evangelho, o Evangelho que transformou o gadareno pela palavra do Senhor Jesus, tem que estar na tua boca, e tem que estar na minha boca, e tem que estar espalhado por nós. Cremos nisso ainda, meus irmãos? Foi para isso que o Senhor Jesus mandou os 12, para que eles espalhassem a palavra do Evangelho, ou como diz aqui, para anunciar o reino de Deus, para expulsar Satanás. Onde a igreja entra, Satanás tem que sair. Para curar os enfermos, e muitas vezes temos muita gente que é enferma da alma, e que na verdade está pedindo socorro. Cabe à igreja levar esse socorro espiritual. E agora um pouco mais adiante, então volto para o versículo 5. Se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Aqui, nós aprendemos nesse versículo que existe um peso espiritual e que a cidade que se recusasse a receber a mensagem de que o reino de Deus está entre nós, aquela localidade já tinha ouvido, e agora bastava que os apóstolos, ao saírem, batessem o pé, o pó daquela cidade das suas sandálias, e se fossem. Significando que havia nitidamente uma sentença já foi dada. Foi dada uma oportunidade, e essa oportunidade foi negada. Não aqui em Lucas, mas em outro evangelho, o Senhor Jesus vai complementar essa palavra dizendo que é para sacudir o pó, e que naquele dia haverá menos rigor para outras cidades pecaminosas do que para aquelas cidades que não quiseram receber a palavra de Deus. E essa já era a palavra que eu ia pregar nesse domingo. E coincidentemente ou não, todos nós, se não muitos de nós, vimos essa semana o que acontece, como é possível que uma cidade renegue o nome de Jesus, achincalhando o nome de Jesus. Eu estou falando da cidade de Paris, estou falando da abertura das Olimpíadas, estou falando do Comitê Olímpico Internacional, o mesmo Comitê Olímpico Internacional que pegou um dos nossos surfistas que vão competir lá nas Olimpíadas, e esse surfista ele é conhecido por usar a pintura do Cristo Redentor nas suas pranchas. E o Comitê Olímpico Internacional mandou que ele pintasse de outra forma as pranchas dele, porque não podia botar o Cristo Redentor, porque é um sinal religioso, e eles não podem lidar com símbolos religiosos. Mas que surpresa! O mesmo Comitê Olímpico promoveu aquela abertura em que nós vimos o quê? Aquilo que eu não vou nem falar, que todo mundo aqui sabe o que foi aquele absurdo na abertura das Olimpíadas de 2024.
achincalhando o nome de Jesus, a igreja de Jesus. 9 anos atrás, um jornal de Paris mexeu com Maomé. Seguiu-se então o quê? Um massacre. O massacre do Charlie Hebdo, que foi em 2015. Porque quando mexe com o Islã, é na hora. Aconteceu o que aconteceu agora também em Paris, achincalhando a fé cristã. O que eu espero que aconteça? Nada. Eu espero que os cristãos, sim, mostrem a sua indignação nas redes sociais, que os cristãos, sim, se sintam chateados, percebam que aquilo ali é um aviltamento ao nome do Senhor Jesus, mas que ninguém faça nenhum tipo de represália, nenhum tipo de acusação baixa, não, nada disso. Deixa fazer, porque o Senhor mesmo mostrou aqui o que acontece. Se uma cidade não receber vocês, batam o pé, tirem a poeira dessa cidade dos pés de vocês. O julgamento virá, meus irmãos. Paris e qualquer cidade nessa terra que renegar o nome do Senhor, não vai ter que se ver conosco, vai ter que se ver com o Senhor. É preciso que nós tenhamos essa noção. E a gente insiste, e às vezes eu fico me perguntando, Senhor, mas já ouviu tanto a palavra de Deus? Já renegou tanto, não está na hora de bater a sandália do meu pé, não? Você conhece gente assim, eu conheço gente assim também, em que talvez seja melhor até não falar, porque é para a pessoa pegar um pouco menos de condenação. Simplesmente ore por Paris, ore pelos crentes que estão ali fazendo um trabalho em Paris, ore por aquele seu parente, por aquele seu colega de trabalho, por aquela pessoa que você conhece, que por mais que ouça do Evangelho, não quer saber, faz piada, fala mal. Ore, entregue ao Senhor, porque não é pelo nosso muito falar. O Senhor Jesus mostrou bem claro, não é para falar mais e mais, não é pelo muito falar, pega e sai. E o Senhor, Ele vai fazer a obra, ou Ele vai dar um outro jeito, colocar outra pessoa ali para falar, ou Ele vai simplesmente condenar. Chegou a hora da condenação e acabou-se. O problema do crente é que às vezes a gente exagera, a gente entende que a gente tem que ser bom, mas a gente vai além, a gente quer ser bonzinho. E o bonzinho fica insistindo numa coisa que não vai redundar em nada. Temos que falar. E chega um ponto que a gente tem que dizer, olha, é isso que eu tinha para te falar, eu já te falei. Medita nisso que eu te falei, recebe essa palavra, porque ela é apta para te salvar a vida. Mas se você rejeitar essa palavra, você já está condenado. Da mesma forma, Paris. Como eu vejo Paris? Eu vejo a Paris que rejeitou Jesus hoje, daqui a 20 anos, totalmente islamizada, e clamando pela volta dos cristãos. Isso é o que eu vejo. Pode ser que eu me engane, mas esse é o caminho, é o curso que a coisa vai tomando. Ore pelos nossos missionários lá na Europa. Nós temos missionários na Europa. Ore para que haja ainda, quem sabe, uma oportunidade para aquele povo que está lá. Por fim, então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. O que fica de nós que fica para nós dessa palavra de hoje? Nós temos uma comissão, é para a gente ir, é para a gente anunciar o reino de Deus. Para fazer isso, a gente não precisa necessariamente se defender ou esperar grandes situações acontecerem para garantir o nosso sustento. A gente simplesmente vai. Você dá o primeiro passo pela fé e o Senhor, Ele coloca o chão. É preciso pregar a palavra a toda criatura,
Agora, aquele que não quer ouvir, já ouviu, já falou, tá bom, já te falei, passa para diante, deixa que o Senhor trata com ele, deixa que o Senhor trata com aquela cidade. Mantenha o teu coração limpo, limpo, nada de ficar, não, esse aqui me ofereceu para ficar na casa dele, mas eu vou ficar na outra. Não, não começa a fazer acepção de pessoas, mas nós temos que agradar ao Senhor e trazer as pessoas ao Senhor. Às vezes a gente olha para certas situações e diz assim, poxa, mas uma congregação tão pequenininha, por que aquela congregação está ali há tanto tempo e não se desenvolve, não cresce? Mas está ganhando almas? Está ganhando almas. Talvez a gente não veja no nosso tempo de vida, mas talvez daqui a 100 anos seja uma grande igreja, seja um farol naquela localidade. O que nos importa hoje é fazer o nosso hoje, fazer acontecer no nosso tempo de vida. Portanto, meus irmãos, não vamos nos acomodar, vamos fazer como os discípulos, sabendo que temos autoridade, sabendo que temos o poder para pregar o Evangelho, para curar todos os enfermos, para expulsar Satanás, e nós possamos fazer essa obra. E quem não quiser fazer, que não faça, mas nós temos que fazer, porque nós somos servos do Senhor e queremos cumprir a ordem dele. Amém, meus irmãos? Fala conosco então nessa manhã, Senhor, complementa essa palavra nos nossos corações, desafia-nos a mais uma vez tornar a esforçar os joelhos cansados e desconjuntados. Aviva-nos, Senhor, para a oração. Agita, Pai, essa tua igreja de uma forma tal que o teu Espírito Santo venha e faça aquilo que o Senhor quer por nosso intermédio. Sê conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.